Quero convidar você para nós lermos juntos na Palavra do Senhor, capítulo 18 do primeiro livro das Crônicas, verso 1 até o verso de número 8. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 18, versículo 1 até o versículo de número 8. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Já está aí, né? Pra gente. Diz assim, verso 1. E depois disso, aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu. Tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu Hadadezer, rei de Zobá, junto de Ramate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1.000 cavalos de carros, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco a ajudar Hadadezer, rei de Zobá. Porém dos sírios feriu Davi 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco. E os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre e as colunas e os utensílios de cobre. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui diante de Ti mais uma vez. Na Tua casa, Senhor, neste lugar maravilhoso, onde o Senhor tem feito milagres e realizado grandes feitos na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Chegamos a este momento, Senhor, que Tu tem reservado para cada um de nós para aprendermos da Tua palavra. E por isso pedimos ao Senhor, esteja conosco, esteja ao nosso lado, nos dando entendimento, graça, para podermos assimilar tudo quanto o Senhor tem para as nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui fazendo parte deste projeto. Louvo muito ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos. É uma alegria imensa, um prazer muito grande poder fazer parte deste povo que nós pertencemos, desta comunidade. E o Senhor tem nos abençoado através deste projeto, né? Tem sido bênção para a minha vida, tem sido bênção para a sua, eu tenho certeza. E o Senhor vai continuar nos abençoando. Eu prometo para você que não vou ser muito extensivo. Nós já temos aí, por alguns dias, né, sido abastecido, mas foi me dada essa responsabilidade. E eu quero aqui, com o auxílio do Espírito Santo, trazer algo de Deus para a nossa vida. Tenho certeza que o Senhor vai continuar falando de forma muito poderosa ao nosso coração. Esse texto, irmãos, fala-nos de um personagem muito importante das histórias bíblicas. Ele é Davi. E Davi é aquele tipo de pessoa que nós olhamos e logo lembramos dos grandes feitos realizados por ele. Nós lembramos do gigante, por nome de Golias, que vem de encontro ao povo de Deus
e, consequentemente, de encontro a Davi. E por estar no seu caminho, o Senhor abençoa a Davi para que uma história de sucesso fosse colocado diante dele, ainda muito moço, ainda muito novo. Nós também nos lembramos que ele é aquele homem que é citado por um reinado excelente, por estar sempre lembrado por um rei que toda a sua vida serviu e honrou ao Senhor. Mas nós também aqui, irmãos, podemos cometer alguns equívocos olhando para Davi, pois nós olhamos e logo associamos as histórias de sucesso. Nós olhamos e logo associamos ao grande homem que foi Davi. Nós logo olhamos e associamos a toda a riqueza, majestade e glória que existia na vida daquele homem. E por isso nós não olhamos para o que também acompanhava Davi. E o que acompanhava Davi, irmão Laércio? Acompanhava uma história de perseguição, acompanhava uma história de luta, acompanhava uma história que por muitas vezes tinha fracassos no seu percurso. Acompanhava também alguém que se esforçava por demais para poder alcançar os seus objetivos. Acompanhava também a história de alguém que pagou um alto preço para poder chegar na posição ao qual ele chegou. Louvado seja Deus. Isso é importante nós frisarmos, meus queridos irmãos, porque isso se assemelha também muito com a nossa vida, pois nós fazemos julgamentos preconceituosos por muitas vezes a muitas pessoas. Eu olho para alguém e logo traço todas as características daquela pessoa através do que eu estou analisando somente ao olhar para esta pessoa. Se ele é baixo, se ele é alto, se ele é magro, se ele é gordo, se ele é preto, se ele é branco, não interessa. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, ele não vê como o homem vê, ele enxerga o coração. Logo, Davi também sofre esse tipo de preconceito. Lembra-se quando o profeta Samuel chega na casa de seu pai Jessé. Ele olha para os irmãos de Davi. E olhando para os irmãos de Davi, ele logo assenta no seu coração e tira uma conclusão. A conclusão é: esses serão os próximos reis de Israel. E aqui a gente aprende, meus irmãos, que esse julgamento preconceituoso, ele não está somente aí do lado de fora, mas ele também pode estar presente dentro. Ele pode estar presente próximo. E o Senhor, ele não quer que nós sejamos pessoas que julguem as outras pessoas somente pela sua aparência, pela sua fala, pelas suas aquisições, mas que possamos contemplar ao coração de cada um. Louvado seja Deus. Então nós olhamos para Davi e logo vemos que ele tem essas características. Mas o texto que nós lemos aqui trata de mais uma das vitórias de Davi. Trata de mais um dos feitos memoráveis que acompanham a vida deste homem de Deus. E para que nós possamos estar entendendo um pouco aqui,
do que se passa nesses 8 versículos que lemos, é preciso que a gente volte um pouco. Pois Davi, com toda a sua história, com toda essa trajetória de vida, ele sempre buscava agradar ao Senhor. Era no seu ofício de pastor que ele salmodiava a Deus, que ele cantava a Deus, que ele orava a Deus, que ele se comunicava com o Senhor e que ele servia e adorava ao Senhor. E por isso assentou-se no coração de Davi construir uma casa a Deus, erguer um templo ao Senhor. Ele já tinha fama, ele já tinha status, ele já tinha riqueza, ele tinha posses, ele tinha todos os recursos necessários. Então ele assenta no seu coração: eu vou construir uma casa para Deus. Eu estou habitando numa casa muito bela, fortificada, com cedros, com o melhor que tem. E Deus, onde Deus habita, eu preciso fazer algo para o Senhor. Para isso, ele chama o seu amigo e profeta por nome de Natã. E consulta a Natã e diz: olha, eu estou com um desejo dentro do meu coração. Diga, ó rei, é construir uma casa, um templo para a habitação do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que Natã diz a Davi da seguinte forma: faça tudo conforme o desejo do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Natã não era só profeta, mas era também amigo de Davi. E ele deixa-se levar para a emoção, deixa-se levar por aquele sentimento de amizade. Então diz estas palavras a Davi. E quando ele diz essas palavras, diz a palavra do Senhor, que veio Deus e falou com ele: quem mandou você autorizar Davi construir alguma coisa para o meu nome? Volta agora e diz a ele que ele não vai construir nada, porque ele tem mãos manchadas de sangue. Eu não chamei Davi para construir nada. Eu chamei ele para guerrear. Eu chamei ele para pelejar. Eu chamei ele para labutar. Eu chamei ele para estar à frente dos meus exércitos. Louvado seja Deus. Meus queridos e meus amados irmãos, na obra do Senhor, cada um tem o seu lugar. Louvado seja Deus. Se você não é um pregador, você pode orar. Se você não é um cantor, você pode jejuar. Se você não é um administrador, você pode estar auxiliando de uma certa forma ou de uma outra forma. Mas Deus tem um lugar especial para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi fica triste, fica angustiado, fica pensativo, mas ele quer ajudar. Ele quer estar contribuindo para a obra do Senhor de alguma forma. Ele quer, de alguma maneira, estar contribuindo para que Deus possa ser honrado através dessa construção. E a palavra do Senhor nos diz que ele vai, então, de encontro a Hadadezer, aquele homem, aquele rei, aquele tirano. E quando chega ali nas cidades de Hadadezer, versículo de número 8, também de Tibate e de Cum, cidade de Hadadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre e as colunas e os utensílios de cobre. Louvado seja Deus. Hadadezer aqui, irmãos, não é um nome, mas é um título arcaico, como César, como Faraó, e ele estava governando aquela cidade. Davi vai de encontro, e ele peleja, e ele luta, e ele trava ali uma peleja, uma batalha dura, porque ele quer ajudar na construção do templo. Se você não está na frente, não atrapalha quem não está na frente. Se você não pode estar, quem sabe, contribuindo, ore. Se você não pode estar cantando, esteja aconselhando, esteja ao lado, mas não queira derrubar, não queira falar mal, não se levante contra, pois a palavra do Senhor nos diz que toda língua que se levantar contra, aleluia, o Senhor abaterá. Louvado seja Deus. Cada um tem o seu lugar na obra de Deus. Cada um tem o seu lugar
e você não vai tomar o meu lugar, e eu não vou tomar o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos continuar labutando e trabalhando para o Senhor Jesus. E quando ele chega ali, naquelas cidades, a palavra diz que ele tomou muitíssimo cobre. Por quê? Porque Davi recebeu a planta da casa de Deus. Ele recebeu o desenho. Ele recebeu exatamente as medidas. Ele recebeu a estrutura. Tudo o que deveria ser feito foi dado a Davi. E ele coloca isso num papel. E quando Davi vem a falecer, antes de falecer, ele entrega a planta nas mãos do seu sucessor. Quem é o sucessor? Salomão, o seu filho. Entregando a planta nas mãos de Salomão, ele então começa a dar início ao projeto de construção da casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Meus irmãos, e aqui nós iniciamos uma construção maravilhosa. Não uma construção com objetivos simples, mas uma construção para estar honrando e enaltecendo o nome de Deus. Uma construção que vai dar significado a toda a peleja e luta que Davi tivera lá atrás. Ele batalhou, lutou, guerreou de todas as formas. E não mediu esforços para estar buscando os recursos para que o templo de Deus fosse construído. No livro de 2 Crônicas, nós encontramos aqui Salomão dando início à construção deste templo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que depois que ele aplanou aquele terreno, ele foi buscar artífices, especialistas, que pudessem trabalhar com aquela matéria que o seu pai houvera ajuntado para a construção do templo. Que ele foi lá e tomou, com muito esforço, nas cidades de Hadadezer. E ele procura por todas as partes. Procura em Jerusalém. Procura em toda a terra de Judá, em toda a terra de Israel, alguém que pudesse estar trabalhando com aquelas matérias. E ele não encontra. E então ele direciona cartas ao rei de Tiro. E ele diz da seguinte forma, versículo 7, capítulo 2: Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e em carmesim e em azul, e que saiba lavrar o burril juntamente com os sábios que estão comigo, em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Ele vai buscar um especialista. Ele vai buscar alguém que saiba trabalhar com todas essas matérias. Louvado seja Deus. O cobre, aqui, irmãos, ele representa a nossa natureza. Esse cobre representa, ou dá a entender, o que nós éramos antes do Senhor nos tomar em suas mãos. Porque nós éramos matéria bruta. Uma matéria sem forma. Uma matéria sem cor. Uma matéria totalmente jogada ao acaso. E não havia ninguém aqui nessa face dessa terra que pudesse trabalhar com a nossa natureza. Louvado seja Deus. E foi necessário vir alguém de fora, que é o Senhor, que é o Santo Espírito de Deus, que não olha para a cor da minha pele, que não olha para a minha posição social, se não olha que eu sou alto, baixo,
se eu sou nordestino, se eu sou goiano, se eu sou baiano. Ele olha unicamente para o meu coração. E Ele sabe trabalhar comigo. Ele entende a minha dor, entende a minha fraqueza, entende exatamente o que eu preciso e o que eu não preciso. Então se acalma no Senhor. Confia no Senhor. Acredita no Senhor. Ele sabe trabalhar com você. Ele sabe exatamente o que você necessita e sabe exatamente o que você não necessita também. E lembra do que nós temos aprendido aqui? Não também é resposta. E sabe, você não recebeu ainda. Mas o não de Deus talvez tenha sido uma resposta para a tua vida. Tem sido uma resposta para a tua casa, tem sido uma resposta para a tua família. E então, o rei de Tiro direciona-se novamente a Salomão. Versículo 13, capítulo 2, 2 Crônicas. Agora, pois, envio um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Irão-Abiú, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Ele sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em púrpura, em pano azul, em linho fino, em carmesim, e é hábil para toda a obra de burril e todas as engenhosas invenções. Qualquer coisa que ele propuser, juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu Senhor, teu Pai. Aleluia. É qualquer coisa, é qualquer problema, é qualquer dificuldade. Não importa o que você esteja passando. Não importa a sua idade. Às vezes nós colocamos Deus somente para os velhos. Ou às vezes nós colocamos Deus somente para os jovens. Ou Deus somente para os homens. Ou Deus somente para as mulheres. Não. Ele é para todos. É Deus de todos. Às vezes nós colocamos Deus somente para os saudáveis. Ou somente para os doentes. Ou colocamos somente para os ministros. Ou para quem está na frente. Mas Ele também é Deus de bastidores. Ele é Deus para você que não segura o microfone. Ele é Deus que cuida de você, que senta aí atrás no último banco. Ele é. Ele é Deus para você, que diz: eu estou sem forças e preciso do Senhor. Ele é Deus para você que diz: ninguém me entende, porque Ele é o melhor dos psicólogos. É Deus de todos. É por isso que João vai dizer: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Salomão recebe Irão-Abiú no seu reino. E ele então começa a trabalhar na construção do templo. Faz os utensílios, faz o mar de bronze, os querubins, as taças, os castiçais. E ele chega numa parte muito importante da construção, pastor Valdivino, que é a parte frontal do templo, aonde vai ser depositado o cobre que foi tirado lá das mãos do inimigo. Porque Hadadezer aqui é o inimigo. E o cobre somos nós. E nós estávamos na mão do inimigo. Mas Deus nos resgatou da mão do inimigo. Não éramos nada. Não tínhamos nada.
Estávamos totalmente escravizados pela força do pecado. Mas aí veio Jesus. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E vai continuar superabundando na sua vida, meu irmão. Você tem que crer, acreditar, confiar no Senhor. As colunas deveriam ser construídas com aquele cobre. E eram colunas grandes, irmão Eurípides. Eram 18 metros de altura. Ia usar muito cobre. E depois que o Irão Abiú faz todas essas coisas, a palavra do Senhor nos diz que ele vai então começar a construção das colunas de cobre. E Salomão chega diante dele e diz: nós temos um problema. Qual é? As colunas vão ser construídas de cobre. Sim, eu sei, está na planta. Mas o cobre está enterrado. Está lá na vala. E qual que é o problema? Está oxidado. Está enferrujado. Empretejou. Como que a gente vai construir? E o Irão diz para ele: não preocupa não. Eu tenho uma técnica infalível. Nunca falha. O que é? É fogo. Tem que colocar fogo no cobre. Sabe o que é esse fogo aqui? É o Espírito Santo de Deus. Que queima o pecado. Que arranca a escória. Que tira tudo o que não presta de cada um de nós. É o Espírito Santo de Deus que limpa você, que purifica você, que faz com que você seja transformado e restaurado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você precisa do lugar para o Espírito Santo de Deus. Porque ele só queima quando você permite. Ele não vai queimar se você não permitir. Então abra o seu coração nessa noite. Abra o seu coração nesses dias. E quem sabe você ainda está preso a essas manchas negras que tem te acompanhado. Quem sabe você ainda está preso nessas manchas escuras que não tem feito você brilhar. A mancha da mentira, a mancha do adultério, a mancha das drogas, a mancha da depressão, a mancha da bebida. Deixa Deus trabalhar na sua vida, meu irmão. A mancha da dúvida. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua casa. Deixa Deus trabalhar na tua família. Deixa o fogo do Espírito Santo arder dentro de você. Eu tenho certeza que a partir do momento que você deixar o Espírito Santo começar a queimar de dentro para fora, aquela vontade que você tem, quem sabe, de beber um copo de cerveja, de dar um trago no cigarro, de trair o seu companheiro ou a sua companheira, vai te causar náuseas, vai te causar enjoo, vai te causar vômito, e você não mais vai fazer isso, porque é desejo de Deus transformar a nossa vida, porque é desejo de Deus fazer de nós pessoas melhores. Você tem que permitir isso acontecer na sua vida. Você tem que permitir isso acontecer na sua casa, na sua família. Louvado seja Deus. Coloca fogo aí. E cada vez que ele colocava fogo,
as escórias subiam e ele limpava. Mais fogo, escória subia e ele limpava. Sabe por quê? Porque o processo não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite que eu sou liberto da pornografia. Não é do dia para a noite que eu sou liberto do vício da bebida. Não é do dia para a noite que eu sou liberto da mentira. Mas eu tenho que permitir Deus trabalhando na minha vida todos os dias. E todos os dias melhorar. E todos os dias querer mudar. E todos os dias ser transformado pela presença e pela renovação do Espírito Santo de Deus. Mas para isso, você não pode se afastar. Porque aquele cobre só foi limpo porque ele continuou lá, sendo queimado, sendo limpo, sendo renovado. E agora está limpo, o que fazer? Agora a gente vai fazer coluna. Né, Euripides? Vamos fazer coluna? O que a gente faz com o cobre? A gente derrete ele. Porque para fazer a coluna, vai dentro de uma forma. Você tem que montar a forma. Então derrete. Derrete tudo. Quem sabe o seu coração está petrificado. Está entendendo? Você está duro. Insensível. Mas Deus quer te dar forma. E para isso Ele tem que te derreter. Você não pode estar insensível à voz do Espírito Santo de Deus. Você precisa estar sensível ao que Deus quer falar com a sua vida. Mas todas as vezes que Ele vem falar com você, você endurece o seu coração. Isso é coisa da minha cabeça. Isso é porque minha mulher não para de buzinar no meu ouvido. Isso é porque o pastor não para de ficar me enviando mensagem, me ligando. É o Espírito Santo falando para você. Muda. Se derrete. Eu quero te dar forma. Uma forma nova. Não é essa forma aí que você estava vivendo, não. Agarrado no pecado. Algemado com aquelas correntes satânicas malignas. Muda. Nunca é tarde para mudar. Se entrega de corpo e alma na presença de Deus. Deixa tudo para trás. Tudo, absolutamente tudo. Nenhuma amizade, nenhum prazer deste mundo. Joga na balança. É melhor do que você ter a certeza de que Deus um dia vai chamar o seu nome para estar morando juntamente com Ele. É muito bom a gente ter status, posição, dinheiro, fama, amigos, prazeres. Mas de nada vai adiantar se quando Ele chamar o seu nome, você não estiver gabaritado para o tal. É preciso se derreter. E aí sim, então, você vai estar na forma de Deus. Na forma de Deus. No lugar aonde Deus quer que você esteja. Porque as colunas na planta, elas estavam ali na parte frontal do templo. Não estavam atrás. Atrás estava o Santo dos Santos. As cortinas, as salas interiores. É porque cada um de nós tem a sua relevância no trabalho do Senhor, na obra do Senhor.
E a gente não está falando de igreja, não. Do tempo. Da campanha que está sendo organizada pelo Max Day. Não é isso, não. É no mundo, irmãos. Porque no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, você pode ser bênção para a vida de alguém. Né, Frederico? Você pode. Pode ser um agente abençoador do Senhor. Então creia, acredite. E queira uma mudança para a sua vida. Irmão Laes, por que as colunas não eram feitas de ouro, já que vai ficar na frente? Ouro brilha mais. É porque o cobre, com o tempo, ele enferruja, empreteja. E ele precisa de cuidado. Ele precisa de manutenção. Então tinha alguém que ia lá na coluna, lustrava, limpava, dava brilho. É porque a nossa vida também precisa dessa manutenção. É porque o seu casamento também precisa de manutenção. É porque a vida na sua casa, juntamente com a sua família, também precisa de manutenção. É porque a vida que você tem de comunhão com o seu irmão, com a sua irmã, com a comunidade que você está inserida, precisa de manutenção. Ninguém vive sozinho no mundo. A gente precisa estar cuidando dos nossos relacionamentos. E às vezes surge uma manchinha de ofensa ali e você precisa limpar ela. E como que limpa? Limpa pedindo perdão. É porque às vezes surge uma manchinha ali de mentira. E como que limpa? Com a verdade. É porque às vezes surge uma manchinha ali de adultério. Essa mancha não sai. Sai. Sai em nome de Jesus. Porque não há nada que Deus não possa fazer. Ele pode todas as coisas. Amém?